Ei, gente, e aí, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E olha, hoje a gente vai começar uma nova revista. Essa daqui, Para Viver Bem, uma viagem pela história da redenção, parte 3. E vamos começar esclarecendo o seguinte: os estudiosos dividiram a Bíblia em seções de livros. E como é que funciona isso? Bom, no Antigo Testamento, nós temos de Gênesis a Deuteronômios os livros da lei, né? Que eram as leis do povo de Israel. E nós temos também de Josué a Esther os livros históricos. E de Isaías a Malaquias nós temos os livros proféticos. E na revista anterior estudamos bastante a história e as mensagens, né, dos profetas. Mas bem, temos também os livros poéticos, que vai de Jó a Cântico dos Cânticos. E nessa revista nós vamos estudar esses livros. E desses 5 livros, 3 deles, sendo Jó, Provérbios e Eclesiastes, fala muito sobre sabedoria, tratando de conhecimentos e habilidades que a gente pode adquirir no nosso dia a dia para nos tornarmos pessoas mais sábias. E bem, nós vamos começar com Jó. E Jó fala muito sobre sofrimento, né? E nesse contexto vem uma questão chave que é: onde está a justiça de Deus? E logo nos leva para outra questão, que nós somos muito limitados para entender os planos de Deus em sua plenitude, né? Então o que nos resta? Confiar em Deus, né? E saber que Ele é justo e que Ele está no controle de tudo mesmo. E a proposta é a gente ver a história de Jó em partes. Então a gente vai ter aí umas 5 lições falando sobre ele. Bem, na hora de olhar a Bíblia, dar uma folheada, olhar o índice e tudo mais, a gente pode perceber que Jó está antes de Salmos, né? E Salmos foi escrito por Davi, certo? E aí você pode estar pensando, será que Jó então viveu numa época ali parecida, né? Davi, logo depois, né, vem Salomão? Não. É o seguinte, nós não sabemos exatamente quando Jó viveu, beleza? Não tem data, mesmo ele sendo um livro poético, é mais pela forma como ele foi escrito, né? E aí, o mais aceitável, sim, é que ele viveu na época dos patriarcas. Então, isso pode indicar que ele não tinha acesso às escrituras, como, por exemplo, os 10 mandamentos, né? Que Deus revelou a Moisés. Sendo assim, a gente fica sabendo que o Antigo Testamento, igual a gente tem hoje aqui na Bíblia, não está escrito 100% em ordem cronológica, tá bom? Mas vamos ao que interessa. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 8, está escrito o seguinte: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus.
Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: "De onde você veio?" Satanás respondeu ao Senhor: "De perambular pela terra e andar por ela." Ou seja, estava dando um rolê ali, porque naquela época ainda não tinha quarentena. Disse então o Senhor a Satanás: "Reparou em meu servo Jó? Não há nada na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal." Olha que legal o que Deus tinha para falar sobre Jó. Então, nós podemos ver algumas características, de Jó. Logo nesse início, nessa introdução, a gente é apresentado a ele. E assim a gente pode ver que Jó era uma pessoa que chamava bastante atenção. Ele era um homem de destaque. Mas por que será? Pode ser que ele era rico. Afinal, olha a quantidade de animais que ele tinha, Mas, gente, na verdade, ele era um exemplo de pessoa que temia a Deus. E ele é citado lá em Ezequiel 14, no versículo 14. E olha o que está escrito: "Mesmo que estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos." Palavra do soberano, o Senhor. Tiago 5:11. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Não vou dar spoiler do que nós ainda vamos ver nos próximos vídeos. Agora nós vamos ler Mateus 5, 14 a 16, que diz assim: "Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." E, gente, isso aqui é Mateus, lá no Novo Testamento, mas Jó fazia isso aqui. Ele tinha a luz de Deus, o brilho. O próprio Deus reconheceu Jó dessa maneira. E aí você pode estar pensando, mas talvez isso fosse fácil para Jó. E agora vocês vão ficar aí com o Léo, que vai falar um pouquinho mais sobre Jó. Beijo, gente. Fiquem com Deus. E aí, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu não sei se hoje aqui o áudio vai sair com um pouquinho de eco, tá um pouquinho silencioso demais, mas enfim, vamos aqui continuar a nossa aula sobre Jó. A Lara já deu aí os primeiros passos da lição, sobre o que a lição trata. E aqui eu vou dar mais algumas lições e um encerramento, beleza? Então a gente viu, com a Lara aí, que Jó era um homem rico, não apenas financeiramente, mas ele também era um cara rico espiritualmente. Mas trazendo para a questão financeira em si, o Jó ele tinha algumas características muito interessantes e não tinha também algumas características que às vezes a gente encontra em pessoas que são ricas, como por exemplo o próprio orgulho, Jó não era uma pessoa orgulhosa. O fato de uma pessoa ser rica ou não significa de fato que ela vai ser orgulhosa, mas em alguns casos isso acaba levando sim
a ser uma pessoa orgulhosa, e não era o caso de Jó. Jó era um cara temente a Deus. Então, para que você seja de fato temente a Deus, você não tem como você ser uma pessoa muito orgulhosa, tá bom? Eu falei sobre essa questão assim, né, de que às vezes a riqueza leva a pessoa a se tornar orgulhosa, porque realmente existe até uma base bíblica para isso, porque às vezes a pessoa se sente tão dona de si mesma, porque o dinheiro te dá uma estabilidade, te dá várias coisas até mesmo, obviamente, boas, mas ela acaba podendo corromper a pessoa, né? Em Provérbios 30, né? A gente consegue achar aqui um bom exemplo sobre isso, né? Do porquê que a riqueza pode gerar um orgulho, né? Então vamos lá. 2 coisas te peço, ó Deus. Não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Então a gente vê assim que, às vezes, quando você fica muito rico, sabe, que fala, sabe, quando eu for farto, se eu tiver muito dinheiro, eu falo assim, cara, eu não preciso de Deus. Entendeu? Então, Jó não era assim, a palavra de Deus deixa claro que ele era um cara temente a Deus. Beleza? Um outro perigo, né, de que a riqueza pode nos trazer é até mesmo da corrupção. Então, por causa da riqueza, a gente acha que a gente também não só é dono de si mesmo, mas a gente é dono de muitas coisas, então a gente pode fazer o que bem entender, seja essa coisa certa ou errada, seja essa coisa da maneira certa ou da maneira errada. Então, o que também não é um aspecto que a gente encontra em Jó, entende? Ele tinha uma mente centrada em Deus, sabe? Jó, a palavra de Deus aqui, vamos ler aqui Jó 1:1, para a gente ver lá, logo de cara aqui as características de Jó, né? Vamos lá. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava no mal. Olha que coisa interessante. Então, como ele era um cara íntegro e reto, ele era um cara que ele estava, sabe, com a mente centrada em Deus, e tudo o que ele fazia estava, assim, de acordo com aquilo que ele cria, né? Então, ele não era de maneira nenhuma uma pessoa hipócrita, né? Enfim, e aqui a palavra de Deus fala que ele se desviava do mal. E isso é muito interessante porque a palavra de Deus vai dizer que o sábio, ele procura se desviar do mal. Está lá em Provérbios 14, no verso 16. O sábio é cauteloso e se desvia do mal, mas o tolo é afoito e se dá por seguro. Então, uma outra característica aqui, muito clara de Jó, é que ele era um cara sábio, sabe? Ele se desviava do mal, ele procurava se desviar do mal, ele não queria se envolver com as coisas erradas. Então, Jó, sem dúvida nenhuma, foi um personagem bíblico bastante ímpar na história, e o mais importante, né, uma pessoa humana, né, como eu e você somos. Então, assim, a gente consegue ver também que essa questão de se desviar do mal são coisas de pessoas sábias, porque, por exemplo, vamos lembrar lá da história de José, por exemplo. José foi um cara que, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, ele fugiu ali daquela situação, sabe? Então, assim, sempre existe um caminho para a gente se desviar do mal. Sabe, a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 10, né, no verso 13, vai dizer pra gente que... deixa eu ler aqui. Vamos lá. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação,
proverá livramento para que vocês possam suportar. Então Deus ele não vai te dar uma tentação da qual você não consegue resistir, sabe? Existem algumas coisas que acontecem na nossa vida que a gente muitas vezes acaba falando assim, ah, cara, essa aí não deu, essa não tinha como. Cara, dá sim. A palavra de Deus fala que você não vai ser tentado além do que você pode suportar. Juntamente com a tentação, vai ter um livramento ali. Então, a gente pode sim resistir à tentação, assim como foi o caso de José, assim como era o caso de Jó, que procurava se desviar do mal, tá bom? Vamos ler aqui os versos agora de 2 a 5 do capítulo de Jó, para a gente ver mais algumas coisas interessantes sobre Jó e sua família. Vamos lá. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Também tinham muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos no Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando encerravam o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Então, gente, olha só, Jó era um cara que ele se preocupava também com a sua família, não só apenas social, né? Ele fazia questão de fazer um banquete onde todo mundo estivesse junto, sabe? Uma almoção em família, sabe? Aqueles almoços lá que muitas vezes a gente só acontece no Natal, talvez, sei lá. Foi o que me veio aqui na cabeça, mas ele fazia isso continuamente e ele também intercedia pelos seus filhos, ele se preocupava com a parte espiritual dos seus filhos. Sabe? Então ele não só intercedia, como até mesmo oferecia sacrifícios, como era o costume da época, oferecia sacrifício, né, intercedendo pelos seus próprios filhos, porque talvez, às vezes eles pecaram e eles nem sabem que eles pecaram, e ele não estava lá perto, talvez não pude corrigi-los, e ele mesmo assim oferecia, intercedia e sacrifício. Então, sem dúvida nenhuma, Jó uma pessoa muito singular também aqui na Bíblia, um cara realmente extremamente íntegro, extremamente reto e extremamente temente a Deus, sabe? Uma coisa muito bonita de se ver, ok? Então, assim, Jó, a gente continuando a ler aqui, Jó ele recebe um elogio de Deus, né? Eu acho que talvez todo mundo conheça a história, mas enfim, o diabo aparece lá e Deus fala sobre Jó, né? E fala assim, cara, você tá vendo ali o meu servo Jó, e cara reto, íntegro, se desvia do mal e tudo mais. Então ele recebe esse elogio de Jó. Deus se agradava sim de Jó, sabe? E na palavra de Deus isso deixa extremamente claro que Deus se agradava sim de Jó. Assim como Deus também se agradou de Moisés, Abraão, Deus se agradou de Davi, enfim, e vários outros. Apesar de que todos esses, assim como Jó, vai chegar um momento aqui que Jó de fato peca. Mas, então assim, assim como Jó, também os caras que eu falei, né, Moisés, Abraão, Davi, todas essas pessoas pecaram também. Então nenhum deles conseguiu obedecer e agradar a Deus com perfeição, ok? Apenas uma pessoa conseguiu, né, fazer isso, né? Não sei se vocês sabem quem é essa pessoa, vamos ler aqui em Lucas 3, para a gente saber quem é que foi essa pessoa que conseguiu agradar 100% a Deus, né? No verso 21 e 22, ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado, e aconteceu que enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e do céu veio uma voz que dizia, você é meu filho amado, em você me agrado. Talvez eu acho que vocês já saberiam que era Jesus. Enfim, né?
Deus ele fez um elogio para Jesus né, no seu batismo já, né? Então, que acabou fazendo com que, sabe, os olhos de todo mundo, né, se voltassem para ele, né? Jesus, sabe, ele era mais do que o filho de José e Maria. Jesus, ele era filho do próprio Deus. Conforme, assim, né, a própria Bíblia já havia anunciado, né, de que viria o Filho de Deus aqui na Terra. Então, assim, porque o sentimento que Deus tinha para com Jesus era de extremo prazer mesmo, sabe? De satisfação, porque a partir dali Jesus iria iniciar o seu ministério público, né? E que, assim, né, como a gente já sabe, no final, culminaria com a sua morte na cruz e o grande triunfo que é a sua ressurreição. Cristo venceria a morte, né? E de fato venceu a morte. Então você imagina assim, a alegria de Deus, de fato, naquele momento ali, quando ele viu o seu filho sendo batizado. Então, esse, gente, é o nosso Deus, é o Deus que a gente serve. É um Deus que se agrada verdadeiramente quando vê os seus filhos dando um exemplo de vida, sendo cumprindo, sabe, o propósito que ele nos deu aqui de poder pregar para os nossos amigos, de poder fazer a diferença, seja no teu bairro, seja na tua escola, seja lá para longe, que seja que alguns missionários vão. Deus, ele verdadeiramente se alegra, ele fica muito contente quando ele sabe que os seus filhos, nós, estamos sim tendo uma vida íntegra, uma vida reta, onde a gente procura se desviar do mal. Então é muito importante que a gente procure ser assim, porque Deus se alegra. Poxa, olha que coisa maravilhosa, sabe? Poxa, mostrando para o mundo que vale a pena servir a Deus e que isso é o certo a se fazer, tá? Um bom testemunho, sabe, de Deus, sabe, revela quem Deus revela os valores da vida, as coisas que são certas, as coisas que são certas e erradas, de maneira extremamente objetiva, sabe? Então, assim, o Jó, ele no seu tempo, obviamente, né, como resultado, né, da sua fé, do relacionamento que ele tinha com Deus, né, ele de fato apontava sim para Jesus, sabe? Jó, ele apontava para Jesus porque ele procurava ser uma pessoa íntegra, reta, que agradava a Deus, se desviava do mal, intercedia pelos seus filhos. Poxa, olha que coisa linda, maravilhosa, sabe? Jó, ele é sim um grande exemplo de vida, né? Um cara que oferecia sacrifícios pelos seus próprios filhos e que esses sacrifícios eles eram aceitos por Deus. Uma história como a de Jó, ela não poderia simplesmente ser esquecida. Ela, de fato, foi registrada em detalhes, né, para nossa edificação, beleza? Então, sabe, gente, o relacionamento de Jó com Deus, né, o levou a viver de modo extremamente agradável ao Senhor, sabe? E isso era visível, né? Sem dúvida, Jó era um cara que chamava a atenção, sabe? O que eu quero deixar para vocês sabe, aproveitem, gente, os momentos, sabe, para viver de modo verdadeiro, na verdade, como verdadeiros cristãos e testemunhar Jesus, sabe? Falar, mostrar com a vida de vocês, com a fala de vocês, sabe? É muito importante que a gente também fale sobre Jesus, sabe? Com a boca mesmo também. Existem alguns casos que não dá, existem alguns casos que apenas o nosso corpo
Talvez as nossas atitudes já falam por nós mesmos, mas eu acho muito importante a gente proclamar Jesus, sabe? Falar de Jesus para as pessoas. As pessoas precisam saber de Jesus, sabe? Não apenas você ser uma pessoa boa pode despertar assim, uma curiosidade da pessoa, mas pode também não despertar. Então, fale sobre Jesus. Fale sobre Jesus, gente. É o único nome que tem poder, é o nome de Jesus. E sem dúvida ele tem poder mesmo para tirar os cativos, né, as correntes. O nome de Jesus é um nome poderoso, beleza? Então é isso, tá, gente? Testemunhem Jesus, sejam pessoas que agradam ao Senhor da maneira melhor que vocês podem conseguir, sabe? Dediquem a força de vocês, o entendimento, o intelecto de vocês para Jesus, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido, tenham captado isso, que Deus se alegra daqueles que vivem de forma correta, beleza? Então é isso, gente. Um grande abraço para todos vocês. Espero revê-los o mais breve possível. Eu não aguento essa quarentena mais, ficar olhando para esse celular, que eu não sei se eu estou olhando para mim, se eu estou olhando para a câmera, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Então até a nossa próxima edição, tá? Valeu!